Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Os livros de 1 e 2 Samuel tratam do princípio do reino de Israel. Israel como nação e os seus primeiros reis, os dois primeiros reis, que foram Saul e Davi. Dois exemplos distintos de reino ou de reinado. Um que recebeu o privilégio de ser rei e desonrou o Senhor. O outro, Davi, chamado homem segundo o coração de Deus pela Bíblia, e o seu reino e o seu reinado. Uma coisa maravilhosa na Bíblia Sagrada, que Deus inspirou os escritores sacros para registrar a revelação de Deus, é que Deus não deixou omitir nada, nem mesmo os defeitos de caráter, as falhas de caráter dos grandes personagens bíblicos, muitos deles extraordinários, como o rei Davi. Nós vemos nisto a revelação de Deus para nós, que nos faz saber quais são os princípios e valores pelos quais devemos construir nosso caráter e fazer a nossa vida trilhar, construindo uma sociedade que seja abençoadora para os nossos filhos, as futuras gerações, por nós sermos uma bênção uns para os outros e para eles também, vivendo assim para dar prazer ao coração de Deus. Então, vamos ver o que encontramos aqui em 2 Samuel capítulo 18, versículo 33. E aí depois eu quero pedir que você já colocou o dedinho aí, 2 Samuel 18, 33. Agora eu vou pedir que você vá lá para Jó, capítulo 1. E marca também com o dedinho, que nós vamos ler alguns versículos também de Jó capítulo 1. Depois eu vou ler também aí alguns outros textos, mas esses dois textos são emblemáticos, são base para esta reflexão, essa mensagem de Deus para nós. 2 Samuel 18, 33, está escrito assim: Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Por quem é que Davi está chorando? Quem era ou quem foi Absalão, esse que morreu, e Davi está aqui tão consternado, chorando por ele? Davi, ele teve muitos filhos, e o filho primogênito, o filho mais velho de Davi, aquele que quando Davi morresse ou ficasse tão velho que não pudesse mais conduzir o reino e o sucederia, seu nome era Aminon. Então diga depois de mim: primeiro filho de Davi, o primogênito, o seu nome era Aminon. Diga Aminon. Aminon era o quê? O primogênito, o filho mais velho de quem? Do rei Davi. Mas Davi teve algumas mulheres.
Davi não foi casado com uma só mulher. Para aquele tempo, naquele contexto, era permitido socialmente ao rei ter várias mulheres. Por que disto? Porque várias mulheres significaria muitos filhos. E o rei deveria ser sucedido por um filho, homem. E este processo de sucessão deveria ser do primogênito para o caçula. Então, um rei com algumas esposas seria a garantia de ter sucessor para o seu trono. Porque um reino que deixasse de ter um sucessor para o rei acabaria sofrendo guerra interna, acabaria sofrendo intrigas, disputas pelo poder. Mas um reino em que o rei é o sucessor consanguíneo da relação paternal, o filho, isto traria tranquilidade à continuidade do reino e à preservação da paz. Então Davi teve algumas esposas. E porque ele teve algumas esposas, ele teve vários filhos. De uma esposa, ele teve este filho mais velho. O seu nome qual era mesmo? Só quem sabe, bem forte. Aminon. E de outra esposa, Davi teve um outro filho chamado Absalão. E Absalão, que era filho de Davi, com uma outra esposa, que não era a mãe de Aminon, Absalão teve uma irmã lindíssima, filha de Davi, com a mãe de Absalão. O nome dessa moça lindíssima, filha de Davi, era Tamar. E Aminon, em dado momento, ele olha para sua irmã, por parte de pai, Tamar, e começa a admirar a beleza da sua irmã. Porque era filha de Davi com outra mulher, mesmo sendo irmã por parte de pai, não era comum que tivessem muito contato. Enquanto criança, meninos e meninas brincam juntos. Depois, à medida que vão crescendo, é comum que os meninos vão brincando entre eles, as meninas vão brincando entre elas, até que chega um ponto, já adolescente e moça, ficam mais distanciados ainda, no contexto desse em que estão ali num palácio, vivendo no reino, na corte. Havia um distanciamento. E Aminon, ele começa a cobiçar sua irmã. E a palavra de Deus diz que Aminon fica tomado de paixão pela sua irmã Tamar. Eu quero chamar a atenção de quem é adolescente e quem é jovem solteiro aqui. A coisa mais séria, grave, no nosso tempo de adolescente, e você pode não acreditar, mas eu já fui adolescente, Foi um dia desse, eu sei que fica difícil de acreditar olhando para mim, ninguém diz que eu já sou um homem de meia idade, Mas eu passei por tudo isso. Paixão. A paixão, ela é uma coisa boa, mas pode ser uma coisa desgraçadora. Se a paixão for dominada por influências diabólicas.
que mexe com a carne, o desejo por fazer coisas que satisfazem agora, porque eu quero agora. A paixão, via de regra, é ela que nos impulsiona a fazer alguma coisa. E quando somos adolescentes e jovens, nós estamos sob uma pressão hormonal terrível que afeta o funcionamento do nosso cérebro, sobretudo nessa área que nos impulsiona a fazer as coisas com uma paixão muito intensa. Por isso que Satanás investe tão pesado na sociedade, com pessoas inescrupulosas que estão a serviço dele e nem sabem, para estimular a sexualidade e a tudo aquilo que se refira a um prazer imediato, rápido, momentâneo, instantâneo, fast food. É por isso que, ainda que se veja e seja tão informado das desgraças decorrentes do carnaval, das baladas, não é? das nights, muitos e muitos jovens crentes da igreja vivem uma vida dupla, porque estão na igreja, mas lá fora estão satisfazendo aquilo que a carne quer, impulsionado pela paixão, motivado, insuflado por Satanás. Eu ainda vou fazer, com a graça do Senhor, um seminário só para jovens e adolescentes. E eu vou levar vocês para um lugar para a gente passar um fim de semana só batendo papo sobre isso, para vocês abrirem os olhos para algumas coisas muito sérias. Quero dar um exemplo aqui. Só jovens e adolescentes aqui. Quem aqui já viu, já teve que passar por tomógrafo que fala? Um aparelho de tomografia. Quem? Já? De ressonância magnética, alguém? Já? De ultrassom, alguém? Ultrassom mais, né? Vamos falar do aparelho de ultrassom. O aparelho de ultrassom, eu quando rompi o ligamento, tive que fazer fisioterapia. A fisioterapeuta vinha com aquele aparelhinho, tinha um negócio, uma cabeça metálica assim, que passava na minha pele, eu não sentia nada. Eu olhava para aquilo e pensava, o que isso pode fazer de bem para mim? Mas acontece que aquele ultrassom, que eu não estava sentindo nada, estava mandando por ondas sonoras uma vibração que contactava com os meus músculos e os meus ligamentos feridos e contribuía significativamente para a melhora da minha lesão. Foi mais ou menos isso que vocês passaram? Quem levantou a mão sobre o ultrassom? Foi por causa de uma lesão? Foi pelo quê? Pode ter sido por uma ultrassonografia também, não é? Você está colocando e está mostrando lá numa câmera o nenenzinho lá dentro da barriga, isso? É ultrassom? Não é? Que coisa incrível! Aquilo não é um raio-x, é um ultrassom. Ondas sonoras atravessando as camadas de tecido do corpo humano e mostrando o que está lá dentro, aquele bebezinho, mostra ele se mexendo. Não é bacana esse negócio? E a gente não sente nada, só sente o aparelho passando com aquele gel geladinho no corpo da gente. É assim ou não é? Não é? Para e pensa.
Se o homem é capaz de construir um equipamento que penetra o corpo humano e consegue saber o que está lá dentro e fazer o que está lá dentro, eu quero te perguntar, será que um ser criado por Deus e que tem um poder muitas vezes maiores ou maior do que o homem tem em termos de inteligência, capacidade racional, você acha que esse ser não tem poder para influenciar o meu e o seu cérebro? Tem. E a psicologia está aí para mostrar e demonstrar, e desenvolveu muitas técnicas que são capazes de fazer com que nós, seres humanos, tenhamos a nossa mente manipulada para nós decidirmos, escolhermos e fazermos aquilo que aquele que bolou esse negócio tem de intenção. Eu vou dar um exemplo. Você sabe por quê que os jogos de videogame fissuram tanto quem fica jogando aquilo? É que todo jogo de videogame tem algumas coisas que são, para qualquer jogo tem isso. Uma musiquinha que é um jingle que não para. Não é assim? Tem uma musiquinha, um jingle, não para, toca o tempo todo, e aquela música repetitiva. É assim ou não é? É ou não é? É ou não é? É. Outra coisa, luzes. Luz. Já viu aqueles jogos, principalmente os jogos que são caça-níqueis, aqueles. Hoje em dia ninguém fala mais. Os lugares onde a galera ia para jogar, como é que era o nome aquilo? Hein? Não, que cassino, velho. Fliperama. Hoje em dia ninguém mais fala fliperama, né? Não, fulano tá no fliperama. Hoje em dia não faz. Hoje em dia fala, fulano tá no videogame. Ele está em casa, ou está na casa do colega, que seja. Mas tem aqueles que você se acerta, você ganha um bônus. Não é isso? E aí você acha que é o cara, e você quer ir de novo, e aquele bônus que você ganhou, você perde 3 vezes aquilo que você ganhou. Aí você volta menos do que você tinha. É um negócio desse. E aquilo, aí você volta. E tem muita luz piscando, muita luzinha aqui, ali e lá. Tem ou não tem? De várias cores. Acontece que as cores que estão ali sendo usadas, elas têm um efeito lá no nosso córtex cerebral, lá no nosso cérebro. E essa musiquinha e essas luzes, elas ativam o nosso cérebro, produzindo alguns hormônios, alguns elementos químicos que mexem com a área do prazer. E por causa disso, a pessoa fica ali naquele negócio. E isso está acontecendo sem que ela se dê conta disso. Alguma vez você já leu alguma coisa sobre isso? Quem aqui já leu alguma coisa sobre isso? Não leu? Já leu? É isso mesmo, psicóloga? É mais ou menos assim que acontece a nossa psicóloga ali? Pois é. Sabe, Satanás, ele sabe exatamente como funciona o nosso cérebro. Ele tem poder para interferir na nossa capacidade de pensar. Ele tem poder para ingerir na nossa capacidade de produzir emoções. É por isso que a palavra de Deus diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Para o escritor daquele tempo e para o conhecimento daquelas pessoas daquele tempo, o coração era a sede dos sentimentos. Mas a sede dos sentimentos está na nossa capacidade racional de pensar. Está na nossa alma. O coração é apenas um músculo. Ele é uma bomba muscular que contrai e distende
fazendo com que o sangue circule por todo o corpo. Só que este coração, que nada mais é do que um músculo, ele também é afetado pelas nossas emoções, porque dependendo da emoção, ele tem que bater mais rápido para que faça com que o nosso corpo, os nossos músculos tenham capacidade de dar uma resposta imediata em função de determinados estímulos, ou mais relaxado. Por que é que quando a gente toma um susto, o coração da gente dispara? Porque quando a gente toma um susto, imediatamente é ativado no nosso cérebro uma ação de evasão, de proteção, de autodefesa. Eu tomo um susto e faço isso. Se eu faço isso, eu obrigo o meu coração a acelerar. É como se eu estivesse andando de carro e apertasse de repente o pé no acelerador, o motor vai receber uma descarga de combustível maior e ele vai ser obrigado a trabalhar muito mais rápido, porque a explosão que vai haver ali dentro vai ser muito intensa e o mecanismo vai ter que andar mais rápido, e vai andar mais rápido. Satanás, ele tem essa capacidade. É por isso que a palavra de Deus diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o quê? Teu coração. A palavra de Deus diz que nós devemos tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê, porque estas vias são vias de acesso para a nossa alma. Eu começo a ver a pessoa que está ali fazendo coisa errada e se dando bem, aí Satanás começa a trabalhar e falar numa dimensão de onda que meu cérebro pega e a minha alma está presa ao meu cérebro, e aí eu penso que sou eu pensando, mas é Satanás falando comigo, dizendo assim: como eu sou otário, que idiota que eu sou, indo para a igreja, ficar lá ouvindo o pastor Cláudio pregar, falar aquelas coisas, e eu estou vendo esse fulano aqui, olha lá, isso não tem compromisso nenhum com Deus, pinta e borda, bebe, fulana vai para lá, eu sei que está lá dormindo com o namorado, pintando e bordando, não sei o quê, e eu fico aqui indo para a igreja, faço nada, e eu não estou vendo graça em nada, e fulano está lá rindo, e não tem nada de ruim acontecendo. E é assim que as coisas vão. E aí ele vai mexendo com a área da paixão, insuflando na nossa mente pensamentos que nós não deveríamos ter, pensamentos que nós deveríamos combater. E eu quero te ensinar uma coisa, se você já não aprendeu, por mais que eu já tenha ensinado tantas vezes: nenhum pensamento negativo provém de Deus ou é teu. Todo pensamento que visa que nos levar a fazer alguma coisa que desonra a Deus provém do diabo. E só há uma maneira de nós combatermos um pensamento negativo. Não é abrindo a Bíblia, não, eu vou ler a Bíblia para acabar, não quero ficar pensando nesse negócio. Não vai adiantar. Tua mente, você vai começar a ler, daqui a pouco tua mente está em outro lugar. Eu vou cantar a música, louvor a Deus, eu vou louvar o Senhor. Não vai adiantar. Daqui a pouco você está cantando, já está no automático, não está nem lembrando a letra, nem está pensando o que você está fazendo. A única forma é você exercer a autoridade pela razão. Então você abre a boca e diz: em nome de Jesus, eu rejeito este pensamento para fazer isso, para pensar isso de alguém, para fazer isso e isso que eu sei que Deus não se agrada. Em nome de Jesus, eu rejeito. Porque a palavra de Deus diz: resistir ao diabo, ele fugirá de você. Um médico psiquiatra vai dizer assim: isso aí é doideira, isso aí é maluquice. Porque pensamento é produto subconsciente. Mas médico, cientista, só vai lidar com aquilo que ele pode provar, comprovar e manipular. E espírito, ele não pode. E as coisas da alma, ele não pode.
E é por isso que a palavra de Deus está aqui para nos ensinar. E Jesus, quando disse: o mal não é o que entra, mas é o que sai, porque a boca fala do que o coração está cheio. O que é o coração? A sede dos desejos, dos sentimentos, o receptáculo, o lugar da produção dos estímulos. Jesus está dizendo: o mal não é o que entra. Por quê? Porque eu posso ter uma pessoa aqui do lado que eu gosto muito dela, e ela me dizer para fazer uma coisa que é errado, e por mais que eu goste dela, eu posso não me permitir a fazer o que ela quer e dizer: não, eu não vou fazer isso, porque isso é errado. Quando ela falou, o mal entrou na minha mente, sim ou não? Eu ouvi, a proposta desceu ao meu coração, a sede dos meus desejos, que produz os impulsos, a paixão. Mas sou eu, pela razão, que decido e vou fazer ou não. Por isso, se eu faço e é errado, eu pequei. Mas quando eu estou recebendo a tentação, e a tentação veio para dentro do meu ser, eu não estou em pecado. Eu só estou em pecado quando eu faço, quando eu pratico, ou quando, diz Jesus, eu cobiço fazer esse mal. Porque quando eu cobiço fazer esse mal, eu já entreguei as minhas forças, eu já decidi que vou fazer. É uma questão só de tempo. E é exatamente isso que acontece com Aminon. Aminon olha para Tamar e diz: mas essa minha irmã tá boazuda, hein? Que é isso, rapaz? Como é que eu não vi essa menina crescendo? Gente, um dia desse ela era uma coisinha de nada, merrequinha, uma saracurinha que ficava correndo daqui para ali com as perninhas finas. Agora olha para isso aí, rapaz. E a palavra de Deus diz que Aminon ficou inflamado de paixão. Aí olha o que Satanás faz. Aminon tinha um amigo, um primo, e o camarada chega para ele e fala: tô vendo você olhar muito para Tamar, e você anda meio cabisbaixo aí, rapaz. O que está acontecendo, tio? Aí Aminon abre o coração, diz para ele: rapaz, sei que está acontecendo comigo não, mas desde que eu vi minha irmã, essa Tamar aí, cara, Tamar está muito, Tamar está muito. E eu tô aqui, cara, cheio, tô apaixonado, cara. Tô aqui com os 4 pneus arreados. E esse primo dele diz assim: então isso é bobo, pai. Então vai lá e fatura. Você não é filho do rei? Você não é o primogênito, cara? Não, velho. Eu falei: não, mas ela é minha irmã. Ah, você é bobo, cara. Aí, pede teu pai, rapaz. Teu pai é teu pai. Teu pai é o rei. E você vai ser o rei depois dele. Eu falei: mas meu papai pode não gostar, né? Você é bobo, pai. Seu pai não está nem aí. Quando foi a última vez que teu pai esteve contigo? Quando foi a última vez que teu pai te colocou de castigo? Quando foi a última vez que teu pai te recriminou por alguma coisa? Você vai ser rei. E rei pode qualquer coisa, cara. E Aminon foi influenciado e a paixão foi crescendo. E aí aquele primo, amigo de Aminon, disse para ele: faz o seguinte, inventa que você está doente, pede o rei teu pai para você ser servido somente pelas mãos da sua irmã Tamar. E aí quando ela estiver aqui, meu amigo, 4 paredes, quem sabe o que aconteceu? E Aminon, influenciado por essa proposta diabólica, ele faz exatamente isso. Aminon se finge doente, convence o seu pai para mandar a sua irmã até os seus aposentos para cozinhar na frente dele, para ele comer uma comidinha fresca feita na hora pela sua irmã. E quando ela está lá e ele manda todos os criados saírem do quarto,
ele pega e estupra a sua irmã. Depois que ele mascou o chiclete e ele perdeu o gosto, depois de ter estuprado a irmã, a paixão foi embora, foi satisfeita, porque era pecado, e é assim que é. Sabe o que ele faz? Ele expulsa a irmã dele do quarto dele, como se ele estivesse mandando uma prostituta de volta para a rua, a quem ele usou sem pagar, obrigando a irmã a passar vergonha. Pela lei de Moisés, quando uma moça fosse pegar a força para ser estuprada, se enquanto o estuprador estivesse pegando ela à força, ela não gritasse por socorro, ela seria apedrejada. Por quê? Porque não foi estupro, ela aceitou. Mas se ela gritasse e tentasse se desvencilhar dele, então ela teria isso em sua defesa e ficaria confirmado o estupro, e o estuprador seria morto. Sabe o que acontece com Tamar? Ela não faz. Ela não faz não porque ela quisesse aquilo, ela não faz porque era o irmão dela, por temor. Era o primogênito do rei, aquele que seria rei no lugar dela. Tamar certamente sofreu ali uma opressão terrível, porque se eu gritar, eu estou nos aposentos do meu irmão, quem vai acreditar que eu entrei aqui, ainda que meu pai que tenha me pedido? Quem não vai dizer que eu entrei aqui, fiz o que meu pai queria, e depois eu saí daqui e voltei e aceitei? Fato é que ela não faz, e ela sai dali envergonhada, humilhada. E as moças, elas andavam com uma roupa que denotava que elas eram virgens, e Tamar rasga aquela peça da roupa e anda pelo palácio agora, chorando, desesperançada. Quem é que ela encontra? Ela encontra com seu irmão Absalão, filho de Davi, com a sua mãe. E o que ela faz? Conta tudo para Absalão. E sabe o que Absalão faz? Nada. Absalão pega e diz para ela: fica calma, eu vou conversar com o rei. E Absalão procura Davi. Ele está irado, ele quer que Davi faça algo. A pena é a morte. No mínimo, Aminon teria que ser preso e deportado. Mas se a lei fosse cumprida mesmo, ele teria que ser morto. E quando ele fala isso com seu pai Davi, de quem é que ele está falando? Do seu irmão caçula? Não, ele está falando do primogênito de Davi. E o primogênito era sempre aquele filho da força, o primeiro filho do vigor, o filho querido, preparado para ser rei. Sabe o que Davi faz? Nada. Davi não faz nada. Absalão então fica mais irado ainda e com desejo de vingança. Absalão então dá uma festa e ele convida o rei e todos os seus irmãos. O rei diz: não, eu já estou velho, eu não vou lá não, filho, eu já não estou mais nesse negócio de festa, já não é mais minha praia, eu já estou, meu negócio é ficar aqui e tal, né? Vou ver aqui um jogo na televisão. Então, pai, deixa o Aminon ir representando o senhor, que é o rei, ele vai ser rei mesmo, e todos os meus irmãos, vai ser uma festa familiar lá. E ele convence Davi, Davi deixa Aminon ir. Por que Davi deixa Aminon ir? Porque Aminon era super protegido, afinal de contas era ele o primeiro a assumir no lugar de Davi. E lá naquela festa, Absalão já tem tudo armado. No ápice da festa,
Absalão mata Aminon. Quando ele mata Aminon, todos os outros irmãos dele fogem com medo, achando que Absalão vai matar todos eles para tomar o reino, já que Davi está ficando velho. E eles fogem e voltam para o palácio. E quando chegam no palácio e dão conta a Davi do que foi que Absalão fez, Davi começa a perseguir Absalão, manda soldados atrás de Absalão para prenderem Absalão. Veja que Davi não fez nada contra Aminon, mas agora manda prender seu irmão, manda prender seu filho. E Absalão foge, e Davi persegue. E depois de 3 anos, Absalão fugido, vivendo numa outra terra, Joabe, que era primo de Absalão, ele era general, tio de Absalão. Não, peraí. Joabe era filho de Zeruia, que era irmã, então era sobrinha de Davi, primo. É tanta confusão de parente que às vezes fica difícil para a gente, se enrola. Vai lá e intercede por Absalão. Rei, traz seu filho de volta. 3 anos. E aí Davi manda Absalão voltar. Aí no 2 Samuel, capítulo 14, versículo 21, perdão, do 21 a 24, isso mesmo? 2 Samuel 14. Deixa eu confirmar se eu não anotei errado aqui a minha anotação aqui. Samuel 14. É isso mesmo. 21 a 24. Diz assim o texto: Então o rei disse a Joabe: Atendi ao teu pedido. Vai, pois, e traze o jovem Absalão. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: Hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: Torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. E Absalão fica mais 2 anos e não vê a seu próprio pai. Davi aceita que ele volte, mas não aceita que ele esteja mais no seu convívio. Absalão fica muito mais irado ainda com o pai. Ele me trouxe para quê? Que pai é esse? Primeira coberta ao crime do meu irmão, filho dele quer dizer, nessa hora não é mais meu irmão, né? Ele não faz nada pela vergonha que não praticou contra minha irmã. Eu pratico a justiça porque a lei mandava matar. Meu pai não fez, eu fiz. Eu não cometi crime, eu cumpri a lei. Ele tinha que ser morto, eu matei. Meu pai me manda ser preso, eu fujo, e agora ele me manda de volta. Para quê? Ele não quer nem ver minha cara. Absalão começou a ficar irado, foi ficando irado, revoltado contra o pai. E Absalão engendra um plano e conspira contra o próprio pai. E acaba por fazer Davi fugir, porque Absalão consegue fazer o povo ficar do lado dele. Ele cria um exército. E Davi tem que sair fugido, porque senão corria risco de morrer. Ele foge. Absalão, para envergonhar seu pai e fazer execrada a sua imagem, ele pega todas as concubinas do seu pai, que Davi deixou em Jerusalém, ele vai para o terraço do palácio, faz fazerem uma tenda, e aos olhos de
toda Jerusalém, ele pratica sexo com todas as mulheres concubinas de Davi, envergonhando seu pai, publicamente. Você encontra isso lá no capítulo 16, versículo 21 e 22. E aí, passa-se um tempo, Davi se fortalece, homens de todo Israel vêm para ficar do lado dele, ele remonta o seu exército, e o exército de Davi vai lutar contra o exército de Absalão. E Davi dá uma ordem: não firam o meu filho Absalão. Mas Joabe, que lá atrás intercedeu por Absalão, agora está com raiva de Absalão pelo que Absalão fez. E Joabe não poupa Absalão, e Absalão morre na guerra. Ele é morto. Poderia ter sido preso, mas Joabe manda matar, e mataram. Quando Davi sabe então que seu filho Absalão morreu, ele chora dizendo: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Por que é que Davi está chorando? Porque o seu filho morreu. Agora vamos ver um outro contraste. Você botou o dedinho lá no livro de Jó, né? Agora abra o livro de Jó, por favor. Jó capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim, dizendo a respeito de Jó: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Olha que diferença. Davi criou seus filhos sem cuidar deles. Davi foi aquele rei que deixou seus filhos serem criados pelas amas, pelas animadoras de televisão, fazendo uma paráfrase para os nossos dias, pelas professoras e professores da escola, desde o jardinzinho de infância. Davi não tinha tempo para os seus filhos, e Davi tinha um filho predileto, na cabeça de quem ele passava a mão, mesmo para os erros que ele cometia. Jó não. Jó era um homem temente a Deus, que cuidava da sua casa e trazia os seus filhos em submissão, em orientação, que velava pela vida espiritual de cada um dos seus filhos. Jó cuidava com temor dos seus filhos. E quando Jó sofre a tragédia, porque a palavra de Deus diz que no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio entre eles o diabo, e o diabo enciumado por causa da fidelidade de Jó, e que Deus abençoava Jó por causa da sua fidelidade, porque era um homem bom, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Satanás diz para Deus: ele só é assim porque o Senhor protege ele, porque o Senhor guarda ele, porque o Senhor o abençoa com bens, com recursos. E Deus de fato fazia isso por causa da fidelidade de Jó, porque Jó era bom, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó era um homem que andava pelos princípios e valores estabelecidos por Deus. Não era como muitos crentes que vão à igreja, mas quando sai da igreja não vive aquilo que recebe da palavra de Deus. Diferente de Davi, que naquele tempo estava só lá, usufruindo das benesses que ele conquistou. Ele não cuidou da sua casa. E depois chorou amargamente. Quando Deus permite a Satanás tocar em tudo que Jó tinha, uma das coisas que Satanás toca é na vida dos seus filhos. E um dia que os filhos estão todos reunidos, tudo cai em cima, desmorona e mata todos eles de uma vez só. Quando Davi soube que Absalão morreu, Davi chorou amargamente e diz: quem dera eu pudesse dar minha vida por você, meu filho. Mas quando Jó soube que seus filhos morreram, capítulo 1, versículo 21, diz:
Jó: o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Qual o motivo de respostas tão diferentes para eventos semelhantes? Consciência. Jó era o pai que zelava pelos seus filhos, sacrificava por eles, investiu sua vida na vida deles, e quando eles morreram, ele sabe que fez o melhor por eles enquanto em vida. Davi, embora um homem que lá na frente vai ser chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque ainda que Davi tenha cometido erros, Davi se arrependia, ele sabia ser arrependido e mudar as suas atitudes. Mas embora ele tenha sido um homem segundo o coração de Deus, nunca conseguiu ter o coração dos seus filhos. Ele lidera uma nação, mas não consegue liderar o seu lar. Ele derruba Golias, mas não consegue derrubar as muralhas relacionais dentro da sua própria casa. Ele é o maior rei da história, mas não é o melhor pai da Bíblia. Ele quer morrer pelo filho, porque ele nunca viveu para o filho. Amor fora de tempo, gritou quando seu filho não podia mais ouvi-lo. Eu tenho feito muitos sepultamentos ao longo da minha vida ministerial, e uma das coisas que eu mais tenho visto é na hora do sepultamento, famílias em que filhos viveram brigados com o pai, com a mãe, na hora do sepultamento, choram de gritar alto, inconsoláveis, porque não tem mais tempo para pedir perdão. Muitas vezes eu ouvi: ah, se eu pudesse te dar pelo menos um último abraço. Eu não tive tempo de dizer que eu te amava e de te pedir perdão. Ah, se eu pudesse ter mais uma chance para estar contigo, mas já não pode mais. Amados, o que nos ensina isso? Que hoje nós possamos abraçar quem ainda podemos. Esposa, por que você insiste em ficar azeda com teu marido? A quem importa isso? Marido, por que você insiste em ser ignorante com sua esposa, com seus filhos? A quem importa isso? Filhos, até quando vocês serão desobedientes, insubmissos, desrespeitosos? Pais, não adiantará chorar depois, quando já não houver mais tempo. Os mortos recebem mais flores que os vivos, porque o remorso é mais forte do que a gratidão e o amor. Tem muita gente que morreu e coroas de flores foram colocadas sobre o seu caixão, mas enquanto em vida nunca recebeu uma rosa daqueles que agora choram por sua partida. Viva pelos que você ama, para não desejar morrer por eles quando já for tarde demais. Pensa sobre isso. Tem muitos filhos que estão aí zangados com os pais, acham que os pais são caretas. Eu também fui assim. Que os pais não sabem de nada. Eu também fui assim. Que os pais são ultrapassados. Eu também já pensei assim.
E estão construindo um relacionamento com os pais? Não, estão se afastando cada vez mais dos pais. Tem muitos pais que estão vivendo para trabalhar e dar o melhor da condição financeira e material que não tiveram para si, para seus filhos, mas não estão sendo pais. Estão se matando de trabalhar, vivendo para trabalhar, para dar coisas, mas não estão dando limite para os seus filhos. E quem ama, dá limite para o filho. A palavra de Deus ensina isso. A palavra de Deus instrui a não tirar a vara da correção do filho. A palavra de Deus diz que Deus ama e repreende, disciplina aquele que Ele ama. Tem pais que estão querendo criar os filhos, tratando os filhos como se eles tivessem a maturidade deles, que são pais, levando tudo na conversa e seguindo a orientação do mundo e dos psicólogos de plantão desprovidos de princípios e valores de Deus, querendo tratar uma criança como se ela tivesse maturidade de um adulto para entender, quando a palavra de Deus diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, fustiga ela com a vara, porque senão ela vai ser a tua vergonha. Davi não fez isso com Aminon, e Aminon fez o que quis e Davi passou a mão na cabeça dele. Davi tinha 2 pesos e 2 medidas para os seus filhos. Davi permitiu desgraça dentro da sua casa, e depois ele chorou terrivelmente pela perda do seu filho. Meu amado, minha amada, marido, ame sua esposa, não perca a oportunidade de dizer para ela que você a ama. Ela azedou contigo? A palavra de Deus diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E se em algum momento você não aguentou a barra e devolveu a palavra áspera com a palavra áspera, uma agressividade com agressividade, volta atrás. Humilhe-se a si mesmo. Não fique esperando que o outro faça. Faça você primeiro. Vá lá, lava a louça para ela. Ela não merece. Mas exatamente porque ela não merece, vai lá e lava a louça para ela. Não fala nada. Ela não merece porque ela te tratou mal. Leva ela para comer fora, se você pode. Compre um doce que ela gosta, traz para ela. A palavra de Deus diz: não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Esposa, teu marido não foi legal contigo? A vontade que você teve é de quebrar o cabo de vassoura na cabeça dele, e quase fez isso. Mas isso vai construir o quê? Que bem isso vai fazer para você e para os seus filhos e para a sua casa? Você é do tipo que não tem dificuldade de ser confrontada? Se o assunto for relacionado a finanças, e ele, quando tem que dizer não dá, não pode, não é o momento, você fica aborrecida, chateada, zangada, ao invés de compreender e ser parceira. Ou talvez ele chegou numa situação de trabalho tenso, foi falar, você falou com ele, ele... A palavra de Deus diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A palavra de Deus diz para você, filho, filha, que recebeu uma palavra dura do seu pai, da sua mãe. A palavra de Deus diz para todos nós que sem lenha a fogueira se apaga. A palavra de Deus diz: não te deixe vencer do mal, vença o mal com o bem. A palavra de Deus diz que nós devemos amar. Amar é atitude, é prática. Amar é agora, porque depois que passar, não adianta chorar.
Se a gente der a oportunidade para Satanás, ele vai nos fazer pensar e remoer, e remoer, e remoer, e remoer, e isso vai construir em nós azedume, ira, rancor, mágoa, ressentimento. A gente vai olhar para aquela pessoa que a gente ama e a gente não vai sentir amor nem paixão por aquela pessoa. A gente vai colocar ela longe da gente. Absalão ficou 3 anos vivendo longe de Davi. Davi diz: nem debaixo dos meus olhos eu te quero. Mas quando Absalão foi morto, Davi sabe que errou e não tem tempo mais para corrigir o erro. Sobrou o remorso, a dor, o sofrimento. Não faça isso com você. Chegue em casa hoje com expressão de amor pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu irmão, pelos seus pais, pelo seu ente querido. Quando meu pai se foi, eu não tive nenhum remorso nem tristeza, porque meu pai teve em mim um amigo, um parceiro, um companheiro. O que eu pude fazer pelo meu pai eu fiz, mas meu pai pisou muito na bola. Só que quando meu pai morreu, e fui eu que fiz o sepultamento dele, eu que cuidei de tudo, eu chorei 3 vezes. Todas as 3 vezes foram choros de quase 30 minutos copiosos de saudade. Todas as 3 vezes foram no mesmo dia. E nunca mais eu chorei, nem de saudade. Por quê? Porque meu pai, que foi um homem que viveu à margem do Evangelho, eu orava por ele, eu cuidava dele, fazia tudo que eu podia por ele. E um dia ele entrou por aquela porta, sentou naquele banco, e quando ele entrou eu ia começar a pregar, e eu preguei e fiz o apelo, e naquela noite, só ele, quando eu fiz o apelo, ele levantou a mão. Eu olhei e falei: não é meu pai que eu estou vendo fazer isso. E eu chamei à frente aqueles que queriam fazer uma aliança com Deus, e meu pai saiu do lugar e ele veio. Eu quase nem consegui terminar aquele culto. E dali para frente eu vi meu pai se tornar um homem de Deus. E sabe por que eu nem choro mais? Nunca mais chorei? Porque a lembrança que eu tenho do meu pai me traz paz. Eu tenho a convicção de que meu pai morreu e foi para os braços do Senhor e vive no céu. Quantos filhos crentes não podem dizer o mesmo que eu, porque os pais morreram sem conhecer Jesus, porque foram filhos crentes que não deram testemunho da sua salvação, não deram testemunho da graça salvadora do Senhor, não viveram como filhos honrados para abençoar a sua própria casa, mas viviam batendo de frente. Quantos não estão fazendo isso hoje? Querido, hoje, chega em casa, abraça teu pai. Você não vai, puxa, mas não sei nem mais como fazer isso. Eu quando chego perto do meu pai, vença isso. Isso é diabólico. Vença isso. Abraça seu pai, abraça sua mãe, diga para ele, diga para ela: eu quero te pedir perdão, porque há muito tempo que eu não te dou um abraço, eu não te dou um beijo, meu pai, eu não te dou um beijo, minha mãe. Eu quero te pedir perdão pelo filho que eu não tenho sido. Abraça teu marido e diga para ele: eu a partir de hoje vou ser uma esposa melhor. Diga para sua esposa: a partir de hoje eu serei um marido melhor.
peça para ela, vamos andar em comunhão, peça para ele, vamos andar em comunhão, vamos nos esforçar para aprender a ouvir um ao outro. Diga para ele: eu vou passar a respeitar mais a você e a autoridade que você tem como chefe dessa casa, dessa família. Eu vou parar de bater de frente contigo, porque o que o mundo ensina é isso. Vença então isso e construa para que amanhã não seja você a chorar como Davi, mas que você possa dizer como Jó: Deus o deu, Deus o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou em paz, porque tudo que eu tinha e precisava fazer, eu fiz. Eu estou em paz. Ama teu amigo. Não perca a oportunidade de estar com seus irmãos em Cristo e com seus irmãos consanguíneos, com a sua família. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.